Shalom Adonai, a graça e a paz do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É bom te reencontrar aqui. Neste momento, nós estaremos transmitindo um culto ao vivo, para a honra e a glória de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Entra no ar Momento da Palavra, um programa que tem como princípio trazer a palavra que exorta, transforma, liberta, converte e salva. Eu fico muito honrado em te reencontrar aqui. Momento da Palavra é transmitido ao vivo diretamente dos Estados Unidos todas as segundas e sextas-feiras. Mas hoje, sábado, nos aprove, nos abençoou e nos orientou Deus a fazer este culto para você e para mim. Eu peço que neste momento o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, esteja nos ouvindo, levando as nossas orações, nossas petições, nossos clamores até o coração de Deus. Que Jesus possa levar aquilo que você apresentou a Ele, aquilo que eu apresentei a Ele. Porque Deus está ouvindo a sua súplica, os teus clamores, e Deus sabe de tudo o que você precisa, de tudo o que eu preciso. Hoje estamos aqui em um culto a mais na semana. Mas eu gostaria de te pedir que nos ajude neste momento em oração, porque vamos entregar mais alguns recados de Deus à igreja. Estamos neste culto hoje para trazer recado de Deus à igreja. Muitos dormem espiritualmente. Muitos estão sem saber o que é certo e o que é errado. Alguns já sabem o certo e o errado, mas nós não podemos mais, não temos mais tempo para fazer o errado. Gostaria de te convidar a nos ajudar. Nós não pedimos dinheiro, não pedimos nada material aqui, mas eu te peço, compartilhe este culto agora, até chegar naquela pessoa certa. Compartilhe esse culto, você que está assistindo através dos canais das internets, das redes sociais. Compartilhe esse culto. Existe alguém sentado em algum lugar, andando em algum lugar, deitado em algum lugar, precisando aprender a ser amigo de Deus, a ser um verdadeiro amigo de Deus, uma verdadeira amiga de Deus. Você está assistindo através de um canal de televisão online, seja bem-vindo. Mas você que pode compartilhar, compartilhe com os teus grupos das redes sociais. Compartilhe de 2 em 2, de 5 em 5, enquanto até onde a internet e Deus te abençoar, compartilhe esse culto. E nós transmitimos esse programa às segundas e sextas. Mas hoje, dia 18 de maio de 2019, é um sábado. E não temos esse programa ao sábado. Mas Deus, no final da tarde, falou ao meu coração para trazer um recado à igreja. E tudo o que Deus tem mandado nós falarmos tem se cumprido. Porque quem está falando não é o homem, não é o pastor Castilho. Quem está falando é Deus. Eu tenho alguns recados da parte de Deus para a igreja na terra. Nos Estados Unidos agora, são 9 horas e 5 minutos.
No Brasil, são 10 horas e 5 minutos, 22 horas e 5 minutos. No Japão, já é outro horário, o dia já amanheceu. Mas você que está aqui ao vivo, você que vai ser alcançado após o ao vivo, em um programa gravado, que ele vai ser exposto na internet, ouça esse recado de Deus. Deus não deixou você ser alcançado sem propósito. Deus falou muito comigo hoje à tarde, muito ao meu coração. Enquanto eu estava em um local, Deus ministrava e me mostrava o que Ele queria falar a mim, a minha família e a igreja. Este recado que eu vou trazer à Igreja na Terra é para a família Castilho, são para todas as famílias espalhadas pelos 4 cantos deste planeta chamado Terra. Eu não estou aqui em nenhum momento como juiz, eu não estou aqui apontando, julgando. Só quero que você entenda que eu estou aqui como um mensageiro, um carteiro, aquele que entrega a carta na sua casa e vai embora. Eu só vou trazer a mensagem e vou embora. Ouça essa carta que Deus quer que eu leia hoje a vocês. Ouça esse recado que Deus quer que eu passe à igreja hoje na terra. Quem sabe nossos cultos têm alcançado mais de 45 mil vidas por live. Nessas 45 mil, uma pode ser alcançada, ou as 45 mil ou mais. Quem sabe é você. É você aí que está aí, do outro lado da câmera, que precisa ouvir esse recado de Deus. Não sei quem é você, mas Deus sabe quem é você. Vamos orar agora. Pai amado, Pai querido, Deus que não deixará nada oculto na terra, Deus que não deixará nada sem ser revelado. O Senhor é o Deus que traz à existência o que está oculto, que traz à existência aquilo que a pessoa necessita para ser abençoado e abençoada. Meu Deus, eu entrego a minha vida, da minha família. Eu entrego todas as famílias que estão sendo alcançadas agora. E peço ao Senhor, confirme essas pessoas que não me conhecem, ou as que me conhecem, que é o Senhor que está falando. Traz uma palavra a qual o Senhor me falou hoje mais cedo. Algo está para acontecer na terra, e o Senhor está querendo alertar a tua igreja. Algo está para acontecer que muitos saberão que o Senhor avisou, que o Senhor falou. A palavra de Deus nos revela que o Senhor antes avisa, o Senhor antes fala. Esta mulher e este homem que está ouvindo essa palavra está precisando de resposta, Pai, de cura, libertação, soluções, transformações, de conversões nas suas famílias e de liberações de bênção, de sabedoria, de paciência e de prosperidade. Fala conosco, Pai, porque nós precisamos ouvir a Tua voz e entregamos tudo ao Senhor em nossas vidas. Amém. Meus amados irmãos, o tema desta palavra, aprendendo a ser amigo de Deus. Aprendendo a ser amigo de Deus. Nós temos que estar ligados para sabermos se nós somos amigos mesmo, ou se nós fazemos de conta que somos amigos de Deus. Eu vou ler um versículo para a igreja, o qual Deus me orientou a ler. Está no livro de João, capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.
Deus está falando aqui a João que nós seremos amigos de Deus se nós fizermos o que Deus manda. Não o que o pastor Castilho manda, não o que o pastor da tua igreja manda, mas o que Deus manda. Deus, ele deixa muito bem claro: uma mulher e um homem só será considerado amigo ou amiga se fizer o que Deus manda. Não adianta assistir os cultos nas igrejas, nos congressos, nas redes sociais. Não adianta dar dízimo nem ofertas. Não adianta ler a Bíblia várias vezes, se não é amigo do autor da Bíblia. Eu estava hoje mais cedo na minha casa e Deus falou ao meu coração: filho, muitos estão duvidando que eu castigo, que eu sou justiça. Muitos só têm Deus com o Deus do amor. Deus é o Deus do amor. Deus é o Deus do amor sobrenatural. Deus é o Deus que ama o pecador. Mas Deus é o Deus que não ama o pecado. Muitos estão acreditando que Deus não castiga, que Deus não ira e que Deus não julga. Muitos estão acreditando que não exista mais o pecado. Muitos estão vivendo como se não existisse mais o inferno, ou se nunca houve o inferno. Muitos estão vivendo como se tudo acabasse na terra e não houvesse mais um outro lugar após a morte. Eu poderia hoje, sábado, estar sentado no meu sofá com a minha amada esposa, assistindo uma programação, mas Deus mandou eu fazer este culto para a igreja. Jesus está dando um recado hoje a todos nós que estamos sendo alcançados. Seja meu amigo, não o meu inimigo. O amigo de Deus, ele obedece à Escritura Sagrada. Sabemos que Deus falou com o apóstolo Paulo que ninguém é 100% santo, ninguém é 100% amigo, ninguém é 100% perfeito para Deus. Mas nós temos que aprender com o apóstolo Paulo, nos aproximarmos mais da perfeição, mesmo sabendo que não seremos perfeitos, mas temos que ser amigo de Deus. A palavra de Deus, se você me acompanhar aí agora, no versículo 15, já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quando ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Deus quer nós, servos dele, mas não somente servos. Nós temos que ser chamados de amigo por Deus. Mulher, Deus te quer como serva, mas como amiga. Homem, Deus te quer como servo, mas como amigo. Por que Deus mandou eu falar hoje à igreja neste sábado? Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão perto, algumas, de descerem à sepultura. Outras estão perto de nascer. Nós nascemos e nós vivemos e nós morremos. Mas o cristão vai ressuscitar na casa do Pai, lá na glória, na Canaã celestial. Se eu, hoje morreremos como amigos ou inimigos do Deus de Israel?
O amigo, ele não mente. O amigo, ele não é falso. O amigo não é hipócrita. O amigo não trai. O amigo não é adúltero. O amigo não faz de conta que ama, mas não ama. O amigo ama acima de todas as coisas. No versículo 12, ao que fala o Senhor a João e a igreja na terra. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se você ama o seu amigo, você não trai. Se você ama a sua esposa, você não quer trair a sua esposa. Se você ama o teu marido, você não quer trair o teu marido. Se você ama os teus filhos, você não quer trair os teus filhos. Se você ama os teus pais, você não quer trair os teus pais. Se você ama os teus avós, você não quer trair os teus avós. Se você ama os teus netos, você não quer trair os teus netos. Se você ama a tua sogra, você não quer trair a sua sogra, e nem a sogra quer trair o genro, nem trair o sogro e nem trair a nora. Quem ama faz bem. Quem ama cuida. Quem ama dá palavra de vida. Quem ama estende a mão para levantar quem está caído. Aprendendo a ser amigo de Deus, tem que fazer o que Deus manda, não o que o mundo manda. Os inimigos de Deus fazem o que a carne manda. Eu tenho carne, eu sou de carne igual a você. Eu tenho a mesma necessidade sua de ter oxigênio para sobreviver. Pastor Castilho não é melhor do que ninguém e não se sente melhor do que ninguém. Eu tenho que ser amigo de Deus 24 horas. Para ser amigo de Deus, nós temos que suportar as pessoas. Para ser amigo de Deus, nós temos que amar a quem não nos ama. Para sermos amigos de Deus, nós temos que perdoar e pedir perdão. Portanto, igreja, Deus está dando um recado à igreja. Seja amigo de Deus. Não se faz de conta que seja amigo de Deus. Se você é amigo de Deus, se você realmente é amigo de Deus, homem, você, mulher, é amiga de Deus, você vai obedecer o que você vai ouvir agora. São recados duros que Deus está mandando entregar à igreja. Mas eu vou ouvir também esse recado de Deus, além de estar falando que a minha esposa, os meus filhos, reflitam o que nós vamos ouvir agora, e eu e vocês. Os amigos de Deus não se misturam com o mundo. Os amigos de Deus não se apaixonam pelo mundo. Os amigos de Deus não pactuam com mentira. Os amigos de Deus não transformam a casa de Deus em casa de negócios. A casa de Deus é chamada igreja, e igreja é chamada casa de oração. Os irmãos que estão nas igrejas, os obreiros, os diáconos, os presbíteros, os bispos, os apóstolos, os pastores, os missionários, os evangelistas que estão nas igrejas, se verdadeiramente são amigos de Deus, não transforma a casa de Deus em comércio e não transforma a casa de Deus e nem a palavra de Deus em heresia nem genocídio. Quem é amigo de Deus prega a palavra sem tirar e sem acrescentar nenhum ponto, nenhuma vírgula, nenhuma letra. Porque a palavra de Deus é perfeita. Nós é que precisamos ser mudados.
não a palavra de Deus. Nós é que precisamos ser transformados, não a palavra de Deus. Se você quer ser abençoado, se você quer ser abençoada, seja amigo de Deus. Não seja apenas servo. A Bíblia fala, no versículo 15, o servo não sabe o que faz o seu senhor. Olha o que o Senhor diz. O servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas o amigo sabe. Por quê? O amigo é íntimo. O amigo é da cozinha. O amigo é do quarto. O amigo é da sala. O amigo é que anda lado a lado com Deus. O servo, muitas vezes, se desvia pelos espinhadeiros e os precipícios da vida. Lembra da ovelha perdida? Que o bom pastor tem que guardar as 99 e buscar a perdida? Muitas vezes os servos caem nas armadilhas de Satanás. Muitas vezes os servos saem do caminho do bom pastor e vão andar por desvios, lugares que Deus não quer. Mas o amigo de Deus, a amiga de Deus, não larga o bom pastor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quantas pessoas boas, quantas pessoas maravilhosas, que fazem o bem, mas estão vivendo como inimigos de Deus. Como pode um homem, uma mulher se considerar amigo de Deus, amiga de Deus, e mentir? Não é amigo de Deus. Porque luz não se mistura com trevas. Verdade não se mistura com mentira. Amor não se mistura com ódio. Santidade não se mistura com pecado. Por isso que a palavra de Deus diz que luz não anda junto com trevas, não se mistura. Existem pessoas que estão vivendo como inimigos de Deus. Os inimigos de Deus não obedecem o que Deus manda. E a Bíblia está deixando muito bem claro em 1 João 15,14. Você será chamado de meu amigo se você fizer o que eu mando. O que é que Deus manda fazer? Buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça. Todas essas coisas nos serão acrescentadas. Os inimigos de Deus primeiro buscam as promessas, os milagres, as coisas materiais. Os inimigos de Deus só querem a bênção, mas não querem Deus. Os amigos de Deus, eles não buscam primeiro os milagres e nem as bênçãos, nem as curas, nem a prosperidade. Ele busca Deus, independente de qualquer coisa. Se você é amigo de Deus, se eu sou amigo de Deus, eu tenho que fazer como a Bíblia manda eu fazer. O que a Bíblia manda eu fazer? Eu não posso cobiçar a mulher do próximo. Eu tenho que ser um homem apenas de uma mulher. Eu tenho que ser um homem que deite apenas com uma mulher, que faça o sexo apenas com minha esposa, que engravide apenas a minha esposa. Eu tenho que ser um bom pai, um bom filho que honre a minha mãe e o meu pai. O que é ser amigo de Deus? É fazer o que Ele manda. O que Ele manda? Não se prostituir, não adulterar. Quem adultera? São os amigos de Deus ou são os inimigos de Deus? São os inimigos de Deus. Quem está no casamento e começa a se relacionar com um caso extraconjugal é amigo de Deus? Não, não é amigo de Deus. São inimigos de Deus. E Deus abomina o adultério. Deus, ele perdoa, se houver realmente o arrependimento. Para ser amigo de Deus, nós temos que fazer o que Deus manda. E o que é que Deus manda? Você nasceu homem,
sexo masculino, não tente mudar o teu corpo para ser o feminino. Ser amigo de Deus é aceitar que você nasceu homem e que você nasceu mulher. Mulher nunca vai se transformar em homem. Homem nunca vai se transformar numa mulher. Pode afinar, engrossar a voz, pode transformar o teu corpo, mudar o nome, mas a essência sempre vai ser ou homem ou mulher. Ser amigo de Deus é aceitar como você veio e Deus fazer o que Ele quer na tua vida. Ser amigo de Deus é lutar e combater a prática do genocídio, do assassinato, do aborto. O aborto é um genocídio. O aborto é abominável. Os inimigos de Deus, eles aprovam o aborto. Se não obedece à palavra de Deus, é inimigo de Deus. Quem está falando não sou eu. É Deus em João, capítulo 15, versículo 14. Para eu ser chamado de amigo de Deus e você, nós temos que fazer o que Deus manda. Se você é amigo de Deus, se eu sou amigo de Deus, eu vou ter que estudar o livro de Provérbios, capítulo 31, onde a mãe do rei Lemuel dá alguns conselhos a ele. A boa mãe dá bons conselhos a seus filhos. E ela disse: Lemuel, não dê as suas forças às mulheres e não se dê a bebida forte. Quando você é amigo de Deus, você reconhece que o álcool não convém você beber. Aí você renuncia ao álcool, você renuncia à cerveja geladinha, o uísque com pedra de gelo, água de coco, você renuncia à cachaça, à caipirosca, o vinho com aquele álcool, aquele vinho caro. Você renuncia isso tudo por você ser amigo de Deus. Quando você quer ser amigo de Deus, você renuncia às drogas, à maconha, à cocaína, à heroína. Você não se transforma em um drogado. Por quê? Porque para você ser amigo de Deus, você tem que estar lúcido, não drogado, não chapado. Para você ser considerado amigo de Deus, você tem que ser encontrado fazendo o que Deus manda. O amigo de Deus, ele tem que conhecer a palavra para que a palavra o liberte de toda ignorância, de toda falta de conhecimento. Mas existem pessoas que estão pecando por não conhecer a verdade. E precisa conhecer a verdade para se libertar e se transformar em amigo de Deus. Existem pessoas que estão pecando por ignorância, que não conhecem a palavra, e Deus entende isso. Essas pessoas, Deus sabe que são neófitos, que não conhecem a palavra. Mas Deus traz a palavra, e se essa pessoa continuar a amar o pecado e praticar o pecado, é porque quer ser inimigo de Deus. Mas quando a pessoa ouve a palavra, como você está ouvindo agora, e Deus fala que o que afasta o homem e a mulher de Deus é o pecado, e você insiste no pecado, você está falando: eu quero ser inimigo confesso de Deus. Existem os inimigos confessos de Deus. Existem aqueles que sabem que não pode adulterar, mas querem ser inimigos de Deus. E esses que fazem com consciência, sã consciência, lúcido, que vai deitar com um amante para atrair o teu cônjuge, está assinando um termo perante ao juiz chamado Deus. Sou seu inimigo, Deus. E os inimigos de Deus não prevalecerão. Os inimigos de Deus serão humilhados, feridos. E se não voltarem a ser amigos de Deus,
eles serão mortos pelo próprio Deus. E quando é a morte pelo próprio Deus, gerado pelo pecado, a morte é o inferno eterno. Eu estou trazendo esse recado aqui porque Deus falou hoje comigo. Faz esse culto hoje, sábado, dia 18. E diga à igreja na terra que tem muitos meus inimigos dentro das igrejas. Tem muitos inimigos de Deus nos altares. Tem muitos inimigos de Deus tocando guitarra, violão, teclado, saxofone, bateria, instrumentos musicais nas igrejas. Tem muitos inimigos de Deus recebendo as pessoas nas igrejas, mas não fazendo como Deus manda. Hoje nós temos que alertar a igreja. Se Deus está trazendo essa palavra de alerta, de exortação, com amor e justiça, é porque algo está para acontecer a qualquer momento aí e aqui. Não pense que Deus vai passar com os olhos fechados sobre os inimigos dele. Não. Os olhos de Deus estão abertos para os amigos e os inimigos. E você que é amigo de Deus, você que é amiga de Deus, você que está fazendo a todo preço o que está escrito em João, capítulo 15, versículo 14. Você está fazendo o que Deus manda. Deus manda lhe falar: eu vou te honrar. O bom amigo é honrado. A boa amiga é honrada. O bom amigo é lembrado. O bom amigo é cuidado. O bom amigo é exaltado na hora certa. Porque José, do Egito, foi exaltado de forma sobrenatural? Porque José, de escravo, foi ser governador? Porque José tinha um bom relacionamento de amizade com Deus. José não afrontou Deus, não desafiou Deus. Os irmãos de José se transformaram em inimigos de Deus. Meu irmão e minha irmã, não se transforme em inimigo confesso de Deus. Não brinque com Deus. Muitos estão vivendo o evangelho. Me perdoe pai, me perdoe mãe, com este nome que eu vou falar, mas este nome está na Bíblia. Este nome está na Bíblia que eu vou falar. E o que está na Bíblia eu posso falar. Muitos estão vivendo o evangelho da desgraça. Que evangelho é esse? É aquele que são inimigos de Deus para esconder pecado, que são inimigos de Deus porque não quer largar a mala do pecado, a mochila do pecado e quer caminhar com Deus com a malinha, a sacolinha, a bolsinha, o celular, a pasta com pecado dentro. Estão vivendo esse evangelho da graça, que é uma desgraça. Que evangelho da graça é esse? Uma vez salvo e salvo eternamente. Mentira! Quem prega esse evangelho, uma vez salvo, salvo eternamente, ou falta conhecimento básico da Bíblia, porque a Bíblia só discerne se você estiver em espírito. Se você lê a Bíblia racionalmente, você vai enlouquecer. Você vai ficar doido. Mas se você lê a Bíblia em espírito, você vai discernir o que Deus está falando. Inventaram esse evangelho da desgraça. Uma vez salvo, salvo eternamente. Você pode ser encontrado em pecado que você é salvo. Se você aceitar Jesus hoje, você morrer no pecado, você é salvo. Mentira! Ele está falando aqui. Quem está falando aqui é Deus para desmascarar. Quem está falando aqui é Deus para tirar essa desgraça da igreja. Uma vez salvo, salvo eternamente. Mentira! É um evangelho de pecador. É um evangelho de quem tem pecado escondido. É um evangelho de quem tem sujeira embaixo do tapete. É um evangelho de quem tem coisas erradas dentro das internets, dentro das redes sociais. Será salvo quem não foi encontrado em pecado. Uma vez salvo e salvo eternamente é quando não sai da mão de Deus, nem o capeta tira.
Quando está nas mãos de Deus, o diabo não tira, a luz não tira. Mas quando sai da mão de Deus, se transforma em inimigo de Deus. Não adianta você falar em línguas estranhas. Não adianta você orar, você profetizar, você jejuar. Não adianta você doar terrenos, construir prédios para Deus, para os pastores e pregar. Não adianta você alimentar os pobres, os cansados, os famintos, vestir os frientos. Não adianta. Não adianta você dar presente aos pobres, aos ricos. Não adianta. Se você não é amigo de Deus, você tá acabado. Amigo de Deus não mente. Amigo de Deus não adultera. Amigo de Deus não se prostitui. Amigo de Deus não entra no lesbianismo nem no homossexualismo. Amigo de Deus não pula atrás de carnavais. Amigo de Deus não pula atrás de micaretas. Amigo de Deus não comemora Natal com Papai Noel, com São Nicolau. Amigo de Deus não precisa acender vela, não precisa se prostrar a imagens construídas por homem de pau, gesso, madeira, para Deus falar. Quem se prostra às imagens construídas por mãos de homens, ou falta conhecimento da palavra, ou são neófitos, ou se conhecem a palavra, mas são inimigos confessos. E inimigos confessos de Deus, se morrer no pecado, vai para o inferno. Inimigos de Deus, não precisa sacrificar, precisa obedecer. Inimigos de Deus, não precisa mentir para ficar rico, para arrumar emprego. Inimigos de Deus, não precisa ganhar dinheiro de forma ilícita. Inimigos de Deus, não adianta machucar ninguém, maltratar ninguém, humilhar ninguém para se dar bem. Muitos estão aí, entre aspas, prosperando como inimigos de Deus. Mas a casa vai cair, a máscara vai ser tirada e Deus vai mostrar quem é amigo e quem é inimigo de Deus verdadeiramente. Não adianta se esconder atrás de uma Bíblia, de uma placa de denominação de igreja. Não adianta estar atrás de uma convenção religiosa. Não adianta estar sentado no altar, nas cadeiras como pastores, bispos, apóstolos, anciões e ter uma prática de inimigo de Deus, maltrata a esposa, maltrata o marido, maltrata os filhos, maltrata os pais, maltrata os avós, maltrata os netos, maltrata os empregados, maltrata os patrões, maltrata o próximo. São inimigos de Deus. Inimigos de Deus odeia a verdade. Os inimigos de Deus odeia esta palavra. Os inimigos de Deus diz que não foi Deus que escreveu isso aqui, que foi homens. Homens escreveram, mas o amigo Deus inspirou. Os inimigos de Deus não aceitam o que está escrito na Bíblia. Os inimigos de Deus não aceitam a história de Abraão, não aceitam o livro de Apocalipse. Os inimigos de Deus não aceitam o livro de Jó. Os inimigos de Deus não aceitam que Deus vinga, que Deus mata, que Deus cura, que Deus ressuscita e que Deus perdoa o pecador. Inimigos de Deus não aceitam. Inimigos de Deus são juízes, acusadores, oportunistas. Inimigos de Deus andam embriagados de pecado. Inimigos de Deus estão vestidos de mentira. Inimigos de Deus querem morar em mansões, andar de jatinhos, de carros lindos, relógios de ouro e de prata, de diamante, viagens internacionais em primeira classe, roubando. Se você quer conquistar isso tudo, conquiste como um amigo de Deus. É tão lindo quando você tem as bênçãos sendo amigo de Deus. É tão lindo quando você mora em palácios sendo amigo de Deus, mas você não se envaidece.
É tão lindo quando você mora em barracos, sendo amigo de Deus, mas você não se desespera. É tão lindo quando você prospera, sendo amigo de Deus, mas a soberba, a vaidade não toma conta de você. É tão lindo quando você é amigo de Deus, é considerado pobre financeiramente, mas é feliz com Deus, porque honra o teu Deus, honra o teu pai, a tua mãe, honra o teu marido, honra a tua esposa, honra os teus filhos, honra o teu patrão, honra a tua patroa, honra os teus empregados, honra o próximo. Ser amigo de Deus é ser verdadeiro. Ser amigo de Deus é falar a verdade, mesmo com um punhal, uma faca, mesmo queimando na fornalha. Não nega ser amigo de Deus. Muitos serão queimados, serão torrados pelo palito de fósforo. Mas muitos entrarão em fornalhas como Sadraque, Mesaque, Abednego, mas não serão queimados, porque são amigos de Deus. Quando você é amigo de Deus, o livramento chega. Quando você é amigo de Deus, o seu dia da honra chega. Quando você é inimigo de Deus, o dia da sua máscara vai cair. Quando você é inimigo de Deus, você não vai ter como mentir mais, porque Deus vai te desmoralizar, vai te envergonhar, vai te humilhar, porque você brinca de ser amigo de Deus e é inimigo de Deus. Muitos estão sendo tão inimigos de Deus que prega essa palavra em pecado. O amigo de Deus, ele só prega a palavra se ele estiver forjado, aprovado a manejar a palavra de Deus. O amigo de Deus, ele tem temor em ler a Bíblia. O amigo de Deus, ele se examina, faz uma reflexão para ver se ele pode abrir uma câmera, para saber se ele pode subir no altar, para saber se ele pode ir para a rua evangelizar. Porque o inimigo de Deus não pode manejar a palavra. O inimigo de Deus não pode evangelizar, porque em pecado não tem bênção, em pecado não tem intimidade com o amigo chamado Deus. O inimigo de Deus acaba de pregar a palavra, acaba de louvar e vai deitar com o amante, vai se masturbar pensando na outra, no outro, vai experimentar vinho, vai tomar cerveja, vai usar a cocaína, a maconha. O inimigo de Deus, ele procura as drogas, eles procuram a cocaína, a maconha, a heroína, o crack, o vinho, para relaxar. O amigo de Deus, ele procura o amigo chamado Jesus para relaxar ele. Você lembra da história do rei chamado Saul? Saul, ele chamava o amigo de Deus para tocar. Saul, ele falava, chama lá o jovem chamado Davi. Por que Saul chamava Davi para tocar e expulsar toda aquela magnanimidade dele, tirar aquela tristeza dele? Porque Davi é amigo de Deus. E ele chamava Davi. O segredo de Davi não era o violão sem fio, porque na época o violão dele, a harpa dele, não era elétrica, não era ligada na tomada. O segredo de quando Davi tocava não era a qualidade da marca do violão dele, era a qualidade da vida dele para com Deus. E Davi, ele conseguia tocar para Saul, e Saul era liberto naquele momento, porque quem tocava era amigo de Deus. O que adianta inimigos de Deus estar pregando nas internets? O que adianta inimigos de Deus estar pregando nas igrejas, nas ruas, em congresso? Cobrando. Meu irmão e minha irmã, é a maior heresia, é o maior genocídio, é um crime, é uma afronta, é um assassinato a igreja cobrar para orar. É um crime. Pastores, toda regra tem a sua exceção.
algumas igrejas cobrarem para ministrar orações. É um assassinato perante o Evangelho de Cristo. É um crime. É um crime. Ministros do Evangelho, pessoas que cantam, cobrarem para cantar, cobrarem para ensinar o Evangelho de Deus. Hoje já tem cultos, hoje já tem reuniões que se cobram para ter libertações. Como se pode ministrar um culto de cura interior cobrando mensalidade? Como se pode cobrar para um pastor ir pregar? Como se pode cobrar ingressos, consumações? Como se pode cobrar inscrição para pagar para receber cura interior? Esses são inimigos de Deus. Esses são chamados de genocidas, ladrões, bandidos, marginais, criminosos. Porque não foi um dinheiro que saiu dos braços daquele jovem na cruz. Não foi dracmas, não foi euro, não foi dólar, não foi real, não foi ien, não foi peso, não foi prata, não foi ouro, não foi bronze, não foi diamante, não foram brilhantes que saíram de dentro de Cristo. Foi sangue carmesim. Ele pagou a igreja, ele comprou a igreja, ele comprou a vida dos homens e das mulheres, ele comprou a geração de Adão e de Eva, ele comprou tudo de novo com sangue, sangue. E hoje tem pessoas pagando inscrições em igreja para receber cura interior, ministrações. Isto é um crime, tanto para quem paga conscientemente e para quem cobra conscientemente. É ser inimigo de Deus. Às vezes as pessoas estão indo inconscientemente, mas Deus sabe quem é o consciente e quem é o inconsciente. Não sou eu que estou e vou julgar, é Deus. A última palavra não é a minha e não é a tua, é de Deus. Ser amigo de Deus passa de graça o que Deus lhe deu. O pastor é digno de um salário na igreja. O diácono é digno de um salário. O adorador, desde quando esse salário seja justo, desde quando esse salário seja orientado pelos princípios do Evangelho de Deus, que não seja peso para a igreja. O salário é digno, mas abrir os congressos para cobrar, para receber cura interior, é para enriquecer os inimigos de Deus. Hoje se lança mais livros motivacionais. Hoje se lança mais livros de autoestima do que se lê a própria Bíblia. Hoje eu encontro pessoas maravilhosas que falam: pastor, eu estou lendo um livro de autoajuda que vai me curar. Não vai. Pode se escrever um livro? Sim. Pode lançar os livros? Sim. Desde quando tem respaldo bíblico. Mas não para trazer uma autoajuda emocional da carne. A autoajuda de Deus. Porque essa ajuda é que liberta. Não é do homem, é de Cristo. Cristo usa o homem, mas é o Espírito que liberta e que convence. Irmãos, algo está para acontecer a qualquer momento, viu? E você hoje, eu e a família Castilho, vamos refletir as nossas vidas. Neste dia 18 de maio de 2019, ou o dia que ele chegou a esse culto. Amigo de Deus não fala palavrão. Amigo de Deus não fala palavras torpes. Amigo de Deus não vai para o mundo ouvir músicas do mundo. Pastor, música do mundo existe? Existe. Existe. E a adoração a Deus existe.
A música do mundo vai te levar à carne, vai te levar à emoção, e muitas vezes vai te fazer uma falsa alegria, ou vai fazer você chorar pensando naquele passado. Mas o louvor vai fazer você até chorar para superar, para vencer e prevalecer na adoração ao amigo chamado Jesus Cristo de Nazaré. Seja amigo de Deus. Amigo de Deus não insiste em tatuar o corpo. Se você já tatuou o teu corpo, você se arrependa. Se você tatuou, você não está condenado. Se o seu corpo é todo tatuado, Jesus te perdoa. Ser inimigo de Deus é não reconhecer que tatuagem é pecado. Ser inimigo de Deus é saber que a tatuagem é pecado e continuar a fazer. Se você fez a tatuagem, pede perdão a Deus. Ele te perdoa, Ele te exalta, Ele te honra, Ele te consagra, Ele te cura, Ele te prospera, Ele te salva. Mas muitos estão nas igrejas, nos altares, fazendo apologia a aborto, apologia à tatuagem, apologia ao divórcio, apologia ao sexo antes do casamento. Ser inimigo de Deus não é perseguir o homossexual, não é matar a lésbica, não é agredir. Quem persegue o homossexual, quem mata, quem humilha o homossexual é inimigo de Deus. A pessoa homofóbica é inimiga de Deus. Mas combater o homossexualismo com amor é ser amigo de Deus. Ser racista é ser inimigo de Deus. Hitler era inimigo de Deus. Mussolini era inimigo de Deus. Faraó era inimigo de Deus. Essas roupas, essas mini saias, essas roupas indecentes, imorais, que quando uma mulher senta, aparece tudo. Essas mulheres que andam com o colo do seio seminu, estão agindo como inimigas de Deus. E elas precisam ser avisadas, porque Jesus ama essas mulheres. Nós amamos essas mulheres em Cristo Jesus. Mulheres, cuidado com seu colo de seus seios. Mulheres, cuidado com as roupas que você usa. Mulheres, cuidado com os biquínis, os maiôs que vocês estão usando. Mulheres, se você está usando a roupa para exercer a sensualidade, provocar o homem, você é inimiga de Deus. Quem vende o seu corpo por sexo, quem se prostitui, é inimigo de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque vai acontecer alguma coisa a partir deste culto hoje. Vai acontecer alguma coisa. Deus está alertando a igreja. Irmãos, os inimigos de Deus estão querendo misturar trevas com luz. O que eu prego aqui é bíblico. Você pode me chamar no WhatsApp, no Messenger. Você pode me ligar aí. A gente conversa, a gente vai para a Bíblia. Eu não vou brigar contigo. Eu não entro em confusão. Eu entro em salvação e solução em Cristo Jesus. Luz não se mistura com trevas e trevas não se misturam com luz. Os inimigos de Deus estão transformando algumas, vou repetir, algumas igrejas em boates. Os inimigos de Deus começaram a pintar as paredes das igrejas de preto agora. Os inimigos de Deus estão mandando os pintores pintarem o templo, a nave, aonde faz os cultos, as paredes de preto, o teto de preto, botando globo de boate, luzes de boate. Os pastores inimigos de Deus estão transformando a igreja em escuridão. Se a igreja tem que ser luz, se a igreja tem que estar luz para Jesus,
manifestar naquelas pessoas. Os inimigos de Deus estão criando estratégias para jovens deixarem de ir à boate no final de semana e ir para a boate gospel, a boate da igreja da sexta-feira, do sábado e do domingo, com globos, fumaças. Se você quer a fumaça na sua igreja, faz como está lá na palavra: a fumaça subiu, a fumaça de Deus. Se você quer luz rodando na igreja, deixa o céu descer sobre o culto, pastor, e a lâmpada dos nossos pés brilhar no culto. Pastores inimigos de Deus, pastores inimigos de Deus, pastores inimigos de Deus, estão pintando as igrejas de preto, fazendo o povo dançar como em boate, fazendo o povo dançar remexendo, rebolando, dançando como em carnavais e micaretas e festas juninas. São pastores inimigos de Deus. Deus está chegando. Deus vai pegar a igreja e vai mostrar quem é amigo e quem é inimigo na terra aqui. Deus não vai deixar você enganado, igreja. Deus ainda tem os profetas dele na terra. Deus ainda tem aqueles que não se prostram a Baal. Deus ainda tem aqueles chamados remanescentes. Deus ainda tem os João Batistas, as Estés, as Déboras, as Miriams, as Ana, os Eliseus, os Elias, os Abraões, os Moisés. Ainda Deus tem na terra para alertar a igreja quem é amigo e quem é inimigo. Quem é inimigo é encontrado em adultério, engravidando amante, roubando dízimo e oferta. Quem é inimigo de Deus vai abrir live, vai fazer culto nas ruas e na igreja para receber aplausos. O que adianta ser inimigo de Deus, recebendo aplausos do mundo, dando autógrafo, sendo considerado famoso e famosa? O que adianta ser considerado inimigo e inimiga de Deus, milionário, cheio do dinheiro, mas é inimigo de Deus? Deus tem toda a prosperidade para mim e para você. Deus tem tudo de melhor para mim e para você, sendo amigo de Deus. Deus está avisando a igreja: você que é amigo de Deus, você que é amiga de Deus, que está assistindo esse culto, compartilhe esse culto. Se você sente que é Deus que está falando, através de João, não do pastor Castilho, através da Bíblia, seja amigo de Deus, seja amiga de Deus, compartilhe esse culto. Não fica assistindo aí secretamente, não. Não fica só, é para você, não. Porque o que é bom a gente passa. O que é de excelência a gente passa sem se preocupar o que o povo vai falar. Compartilhe esse culto se você é amigo de Deus. Se você é amiga de Deus, você concorda com o que a Bíblia está falando. Para ser chamado amigo de Deus, tem que fazer o que Deus manda. Não o que o pastor manda, não o que o homem manda, é o que Deus manda. Mas muitos hoje estão assistindo cultos, assistindo lives, alguns amigos de Deus e outros inimigos de Deus. Quem é você? Quem sou eu? Amigo de Deus ou inimigo de Deus? Amigo de Deus não vinga, não faz justiça pelas próprias mãos. Amigo de Deus não pede para Deus matar, pede para Deus fazer justiça. Amigo de Deus pede para Deus perdoar os nossos inimigos. E os amigos de Deus serão honrados de forma sobrenatural. O amigo de Deus trabalha com a balança justa. Se na balança deu 1 quilo, não mente que deu 1,5 quilo. Quantas pessoas estão adulterando as balanças, adulterando informações para se beneficiar e tirar do pobre, tirar do rico, tirar do próximo e se passando por amigo de Deus? Amigo de Deus é 1 quilo, é 1 quilo, é 10 quilos, é 10 quilos. É sim, sim, é sim, sim. É não, não, é não, não. Eu falei, eu não falei, eu não falei. Eu fui, eu não fui.
Os inimigos de Deus mentem com a cara mais cínica. Não fui eu não estava lá, eu não falei isso, mas foi. O amigo de Deus, ele confessa que ele errou. O amigo de Deus, ele é humilde para reconhecer que errou. Quem nunca pecou, lance a primeira pedra. Os inimigos de Deus acreditam que nunca pecaram, mas os amigos de Deus confessam: eu pequei, mas me arrependi. Sou um novo homem e uma nova mulher. Seja amigo de Deus, homem. Seja amiga de Deus, mulher. E pede para Deus te mostrar essa noite, essa madrugada, o amanhecer e o entardecer, quando chegar esta palavra, aonde você está sendo amigo de Deus e aonde você está sendo inimigo de Deus. Às vezes você não sabe, mas Deus vai lhe falar. E você vai saber o que é ser e não ser amigo de Deus. Mas os amigos de Deus sempre estão te expostos a obedecer ao Deus de Israel. Amigo de Deus não busca magias, adivinhações. Os amigos de Deus não buscam Deus aonde ele não está. Os amigos de Deus buscam Deus aonde ele está, no trono celestial. Se prostra ao Deus que não se vê, mas fala: eu sei que o Senhor está aqui. E o Senhor pode me curar hoje. O Senhor pode me libertar hoje. O Senhor pode me transformar hoje. O Senhor pode me prosperar hoje. O Senhor pode me ressuscitar hoje. Os amigos de Deus faz orações para o próximo ser curado, liberto e transformado. O pai do filho pródigo não tinha como aquele homem não ser amigo de Deus. O filho pródigo deixou de ser amigo de Deus, mas em todo momento tinha um amigo de Deus orando, intercedendo, pensando no próprio filho. O pai do filho pródigo, eu tenho certeza que ele era amigo de Deus. Ele foi tão amigo de Deus que Deus deixou ele avistar o filho voltar. E ele foi tão amigo de Deus que ele não humilhou, ele não bateu, não prendeu, não julgou, não questionou o filho. Só falou: vem, meu filho, vou te dar roupas novas, anel novo, sapato novo e comida abençoada. Se você tem um parente seu que está no mundo, seja amigo de Deus a orar pelo seu parente. Não desista de teu filho, não desista de tua filha, não desista daquele marido que Deus te entregou, não desista daquela esposa que Deus te entregou, não desista daquela promessa que Deus te entregou, não desista de teu pai, não desista de tua mãe, não desista daqueles milagres, daqueles sonhos, daqueles planos que Deus te entregou. Não desista do que Deus falou contigo um dia. Eu quero te dar, filha, eu quero te dar, porque Deus é amigo para cumprir o que prometeu e não se arrepender do que falou. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde a sua família, que Deus limpe a sua mente agora. Seja amigo de Deus. Você que está espalhado em alguma nação deste planeta chamado Terra e não tem ainda uma igreja, procure uma igreja que o pastor e a esposa do pastor sejam amigos de Deus. Se você já está numa igreja que o pastor e a esposa do pastor são amigos de Deus, este é o lugar. Mas se você se encontra em um ministério, em uma igreja que o pastor, ele é inimigo de Deus, ele adultera, ele mente, ele rouba, ele extorque os dízimos e as ofertas, ele acaricia as menininhas, engravida as garotinhas, sai dele e procure um pastor amigo de Deus. Porque para nós andarmos juntos, com jugo igual, tem que ser amigo. Senão, é jugo desigual. E Deus não está em jugo desigual. Hoje,
muitos acreditam que não exista mais o inferno e o pecado. Eu quero dizer a você, quando eu tive a 4ª parada cardíaca naquela noite em Orlando, Flórida, e eu morri fisicamente na frente de uma equipe médica nos Estados Unidos, e meu filho mais velho estava ao meu lado e viu o meu coração de 85 batimentos cardíacos zerar, e eles vieram na minha frente com um desfibrilador. Para eles eu tinha partido, mas eu estava vivo dentro de mim. E antes deles me darem um choque, com 2 mãos chegaram nos meus pés e me ressuscitaram, o meu amigo, Deus Nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E após eu ser ressuscitado pelo Deus Nosso Senhor Jesus Cristo, eu passei aquela noite, aquela madrugada e o outro dia em uma UTI daquele hospital. E eu estava acordado, lúcido, como eu estou aqui, todo monitorado, com oxigênio, e Deus me deixou eu acordado e em visão ao inferno. E naquela UTI daquele hospital, em Orlando, nos Estados Unidos, Deus me levou em visão, como levou o profeta no Vale dos Ossos Secos. E Deus me levou ao inferno em visão. E eu vi uma multidão de homens, de camisas sociais, calças sociais, sapatos sociais. E eu falava, Senhor, quem são esses? E o Senhor disse, os meus que pensam que são meus, mas se perderam porque não me obedeceram. E eu disse, aonde eu estou? Ele disse, eu estou te mostrando o inferno, Castilho. E Deus me trouxe de volta para eu trazer a palavra a vocês. O inferno existe, está na Bíblia. E eu vi em visão, e vi muitos lá. Não vi os seus rostos, via. Sabe por quê? Porque se transformaram em inimigos de Deus. Seja amigo de Deus para você plantar e colher o melhor nessa terra e um dia acordar na glória, no céu, com o Deus de Israel. Seja amigo de Deus, que Deus vai te honrar. Eu profetizo sobre a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você seja amigo de Deus para se cumprir todas as promessas de Deus em sua vida. Shalom Adonai. Deus que lhe abençoe.